Com muito prazer, recebendo a ministra do Superior Tribunal de Justiça, corregedora do CNJ em momentos calientes da vida brasileira, a ministra Helena Calmon, mas com muito prazer recebendo a senhora, acompanho todo o trabalho, desde a época do STJ, depois no CNJ, na Corregedoria, então é com muito prazer que eu agradeço a senhora ter aceito o convite e já coloco uma questão para a senhora, é o seguinte, lembrar que a senhora foi a primeira ministra do STJ também, não custa recordar, né? A primeira questão que eu colocaria para a senhora é o seguinte, há uma judicialização da política brasileira? Totalmente, né? Hoje nós começamos devagarzinho, após a Constituição de 88, nós, inclusive, entendíamos que isto estava até certo para nós não ficarmos amarrados ao parlamento e decidir, como magistrado, de acordo com o que estava na lei, nós poderíamos avançar com a judicialização da política para entendermos os fenômenos sociais que estavam colocados para nós decidirmos de uma forma constitucional, pelos princípios constitucionais, e aí nós teríamos, sim, um verdadeiro poder judiciário, onde poderíamos agir como poder e não como boca de legislador. Então, tudo isso foi planejado, foi pensado pelo Constituinte e chegamos à Constituição de 88, mas isso foi avançando de uma forma muito acirrada e virou também uma judicialização político-partidária, onde nós estamos vendo queda de braço sob o ponto de vista ideológico, e é isso que nos preocupa muito. É justamente sobre isso, ministra. Há uma discussão, as pessoas não entendem o funcionamento da justiça, o cidadão comum, porque é uma coisa complexa. Muitas vezes não entende que há uma primeira, nós somos um país um pouco diferente que outros, há uma primeira instância, uma segunda instância, uma terceira instância e uma quarta instância. Então, o que a senhora acha de 4 instâncias? Salvo engano, não sei se eu estou errado, se eu estiver errado, por favor, a senhora me corrija, acho que nós somos um dos únicos, ou o único país do mundo que tem 4 instâncias, e cria uma certa, para o cidadão comum, uma certa insegurança. Por que nós temos 4 instâncias, ministra? Bem, para estas 4 instâncias é como se diz geralmente a jabuticaba brasileira, né? Nós não temos ninguém que tenha essa forma de ser do poder judiciário. Eu entendo que isso é desmoralizante para o próprio poder judiciário, na medida que o juiz de primeiro grau é apenas um protocolo, ou seja, se entra com a ação e muitos advogados chegam a dizer o seguinte: doutor, eu não quero que decida de um jeito ou do outro, eu quero que o senhor despache o processo. O que eu quero, vou buscar lá em cima. Chega a dizer isso para o juiz. O juiz virou um nada, porque ele vai para a segunda instância, onde ainda examinam as questões fáticas, e nós temos uma grande dificuldade. Que dificuldade é essa? Aquele tribunal que era exclusivo para uniformizar a jurisprudência começa a decidir o direito se está certo, se está errado, sem observar, muitas vezes, a jurisprudência, porque, com o recurso especial, nós colocamos o direito para um lado, para o outro, para cima e para baixo, e não se resolve nada. E, finalmente, chegamos ao Supremo Tribunal Federal, que é uma corte cuja finalidade é exclusivamente fazer o exame da constitucionalidade da decisão, ou seja, para lá iriam apenas as questões onde estava se discutindo matéria constitucional, mas ele passa a discutir o que ele quer. Tanto que nós do STJ sempre observamos isso. Por exemplo, planos econômicos.
eles diziam o seguinte: não vamos decidir porque isso é matéria infraconstitucional. Não é matéria constitucional e não nos diz respeito. Até o momento que, politicamente, eles entenderam que era necessário eles examinarem os planos econômicos para dizer alguns devem ser examinados constitucionalmente, outros índices inflacionários não são constitucionais, são infraconstitucionais. Examinam o que quer. E, desta forma, eles terminam por julgar não constitucionalmente, mas politicamente. Ou seja, ele é um tribunal que decide politicamente sem ter observado os limites de um exame constitucional. Daí porque o meu entendimento é que o Supremo Tribunal Federal tinha de se transformar em uma corte constitucional, onde ele julgaria em controle concentrado e não em controle difuso. Porque, do jeito que está, em primeiro lugar, fica uma competência absolutamente absurda de tanto processo, né? E, em segundo lugar, dando o ensejo que ele julgue os conflitos existentes entre pessoas, né? Conflitos normais existentes dentro do Poder Judiciário, e eles decidam politicamente o que não está certo. Né? De forma que o cidadão comum não entende, nem pode entender. E até nós mesmos. Qual é, porque nós juristas, nós que somos bacharéis, que somos técnicos do direito, nós perguntamos qual é essa decisão do Supremo Tribunal Federal? Não entendemos. Em primeiro lugar, nós não sabemos quando eles se dão por competentes. Porque eles, às vezes, se dão por competentes, às vezes se dão por incompetentes. E, em segundo lugar, porque eles decidem e, muitas vezes, eles extrapolam a questão da legalidade, que essa, sim, a questão da legalidade, a aplicação da lei, que são os parâmetros estabelecidos para o julgador, termina sendo, vamos dizer assim, extrapolado pelo Supremo Tribunal Federal. Daí, olharem o Código de Processo Penal e 5 acham uma coisa e 6 acham outra. 4 têm um posicionamento, 3 têm outro posicionamento e mais 5 têm outro posicionamento. Quer dizer, nós não podemos entender, quanto mais o cidadão comum, né? Ministra, como sair, então, dessa situação? Porque nós temos a constatação de um grave problema, como a senhora expôs. É porque é necessário uma reforma do judiciário ou é necessário que a Constituição deixe isso mais claro, apesar de que eu estava justamente hoje consultando aqui a Constituição, vendo as atribuições do Supremo Tribunal Federal, é necessário que fique mais claras as atribuições da Corte, como a senhora disse, uma Corte constitucional. E aí alguns falam o seguinte, uma vez eu perguntei para uma pessoa, ele falou assim, mas aí o STJ vai ficar sobrecarregado de processos. Eu me lembro que um ministro, uma vez do STF, não sei se eu estou enganado, salvo engano era o ministro Marco Aurélio, defendia uma proposta de multiplicar por 2 o número de ministros do STJ, de 33 para 66, e que o STF ficasse somente com as questões estritamente constitucionais. Quer dizer, como desatar esse nó górdio, ministra? Eu costumo dizer que a verdade se defende sozinha. E nós estamos perto de chegar a essa verdade. O posicionamento do Supremo Tribunal Federal chegou a um grau de incompreensão e até desmoralização, a ponto de ser necessário até instaurar-se um inquérito absolutamente cabuloso, que também ninguém entendeu, para apurar quem falasse mal do Supremo, né? Então, o Supremo hoje está na boca do povo. Ele está
desmoralizado. Mas ele está desmoralizado por quem? Por eles mesmos. E isso é porque a disfunção, em razão do proceder fora do esquadro, fora dos limites constitucionais, chegou a um ponto que não se pode mais esconder. De forma que eu entendo que a única solução para esse imbróglio muito grande é exatamente nós chegarmos ao ponto que foi proposto e foi discutido pela Constituinte, porque a Constituinte já queria fazer do Supremo uma Corte Constitucional. E, pelo que eu já li da Constituinte, o próprio Supremo Tribunal Federal não aceitou. Esta não aceitação do Supremo, ela cai muito bem porque o Executivo tem interesse de cooptar o Supremo para que o Supremo termine decidindo as grandes questões que são dele e decida em favor dele, Executivo. Eu digo interesses econômicos, interesses fazendários, são discutidos de uma forma que favoreça a questão do executivo, né? Então, o Supremo não tem interesse de se transformar em uma corte constitucional, porque ele tem a sensação que ele perde poder, e perde mesmo. Perde por quê? Porque ele não pode mais transacionar com as questões que eles estão discutindo e que estão levando para uma questão política, né? E perde também o Executivo, porque é muito mais fácil manobrar com 11, e 11 que são escolhidos por ele próprio, do que em uma corte que não poderia ficar em 33. Seria uma corte muito maior. Aliás, um dado que eu posso dar é que o prédio do STJ, quando foi construído, construíram 66 gabinetes, porque a ideia é que ele seria aumentado. Ele se transformaria em uma corte semelhante à Corte de Cassação italiana, que é uma corte muito grande. Lógico que, para se ter 66 ministros, nós precisávamos fazer uma reestruturação grande dentro do funcionamento do STJ, porque nós teríamos teríamos na corte as especializações bastante delineadas e que hoje é feita de uma forma assim não tão radical como deveria ser, para, desta forma, nós sabermos como uniformizar essa jurisprudência, né? De forma que, em resumo do que todo eu disse, é que eu entendo que nós estamos chegando para uma situação tal que o Supremo Tribunal Federal não será capaz de resistir muito tempo da forma como está. Ele vai ter de sofrer uma grande reforma. E a reforma que eu vejo dentro dos critérios estabelecidos para uma federação é exatamente esta: primeira instância e segunda instância, com um tribunal que é um tribunal para uniformizar a jurisprudência de um modo geral. E as questões constitucionais em controle concentrado nas ações diretas no Supremo Tribunal Federal. A senhora, o que eu vejo. Sim. A senhora foi corregedora do CNJ. A senhora esteve no Conselho, só para dizer para quem nos acompanha, o Conselho Nacional de Justiça, a senhora ela esteve entre 2010 e 2012, né? E foi corregedora do CNJ.
andou pelo Brasil, acompanhou a difícil situação da justiça no Brasil. Por que, eu perguntaria para a senhora, tantos presos aguardam julgamento no Brasil? Quer dizer, geralmente são mais pobres, são negros, isso que a gente sabe. Por que tanta gente, assim numa linguagem mais vulgar, tanta gente já está presa quando sequer teve o julgamento? Olha, nós temos uma justiça estadual bastante deficiente. Eu, quando estive na Corregedoria, porque como eu sou oriunda da Justiça Federal, e a Justiça Federal é uma justiça que eu posso dizer elitizada. O juiz federal, ele dispõe de todo o material necessário para ele julgar bem, ele tem servidores de qualidade, ele escolhe seus servidores, e tudo isso faz com que a magistratura federal tenha mais qualidade. Quando eu fui corregedora, então eu me vi examinando a justiça estadual. E eu fiquei alarmada com a justiça estadual. A justiça estadual, e em muitos estados, ela é de uma precariedade. É uma coisa absurda. Eu encontrei, por exemplo, em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, uma juíza que o tribunal dizia que era uma péssima juíza. E houve várias reclamações de que os processos não andavam, e o próprio governador do estado me ligou pedindo uma providência porque os processos criminais não andavam e processos gravíssimos e que não andavam. E eu, então, fui pessoalmente fazer uma inspeção em Jaboatão dos Guararapes. A juíza me recebeu com 4 pedras na mão. Uma juíza estressada, ela estava ameaçada de morte, ela tinha segurança para ela, para a família toda. Um fórum arrebentado em um prédio, foi um dia chuvoso que eu fui, cheio de baldes aparando água, porque o telhado estava todo podre, caindo água. Pilhas e pilhas de processo, e ela me respondeu o seguinte: ministra, eu tenho aqui 400 processos conclusos para a sentença. Eu não estou julgando esses processos, eu só estou julgando os processos de réu preso. E eu não tenho condição. E aí ela foi me mostrando as condições do cartório. Eu, então, tomei conhecimento daquela realidade. E aí eu fui ao governador e eu disse o seguinte: eu tenho condições de resolver o problema de Jaboatão dos Guararapes. Agora, sem o tribunal, eu preciso do senhor, porque o tribunal não vai me dar nada. E ele disse: não tem problema. E eu pedi o seguinte: eu quero um prédio para instalar a justiça, porque esse prédio está todo podre. Eu preciso de mais juízes aqui, e isso aí eu vou conseguir, se eu conseguir fazer gabinete, fazer sala de audiência, etc. Eu preciso de mais promotor. E ele disse assim: tudo que a senhora precisar, a senhora terá. Não um prédio, mas nós vamos consertar esse prédio todinho. E as outras coisas a senhora consegue na justiça, no Tribunal de Justiça. E isso foi feito. Eu coloquei mais 3 juízes, coloquei mais 4 procuradores, 4 promotores, para cuidar dos processos criminais. Consertou-se, fez sala, ampliou-se, e desta forma consegui, eu fazia apreensão, esses bens apreendidos de traficante, eu conseguia, através de um programa que tinha a corregedoria, de ele fazer um empréstimo para a justiça. Eu consegui uma caminhonete blindada
para a juíza utilizar-se e conseguir uma escolta da Polícia Federal, pelas importâncias que tinham os processos que estavam lá. A juíza, uma julgadora de primeira linha, ela mudou totalmente quando ela se sentiu totalmente apoiada. E ela dividiu o serviço. Eu estou dando este exemplo para dizer o seguinte: os processos demoram demasiadamente, principalmente nas cidades do interior. Mais uma revelação que pouca gente sabe. Eu fiz, por exemplo, um levantamento a pedido do ministro Joaquim Barbosa, quantos processos de improbidade administrativa estavam tramitando nas varas. Reuni os juízes do Centro-Oeste, reuni na cidade de Palmas, todos os juízes do Centro-Oeste da Justiça Estadual. Levantou-se uma juíza de uma região chamada Bico do Papagaio e me disse o seguinte: doutora Eliana, eu tenho vários processos de improbidade que estão na prateleira, todos com envolvimento dos políticos locais. No dia que eu julgar um processo daquele, no outro dia eu estaria assassinada, porque eles todos têm capanga. Eu não tenho condição de julgar. Fiz a mesma reunião no sul da Bahia. Levantou-se um juiz e disse o seguinte: doutora Eliana, o prédio onde funciona a justiça é um prédio alugado pela prefeitura. Os servidores que eu tenho são da prefeitura. E os processos contra o prefeito, ou então os políticos apoiados pelo prefeito, se eu tocar estes processos, no outro dia eles tiram os funcionários e me tiram o prédio. Esta é a realidade. Eu não sei, eu estou falando de uma realidade que é de 10 anos atrás. E que funcionava desta forma. E que eu dizia: quem não tem competência não se estabelece. A justiça precisa funcionar. Agora, havia uma disfunção, porque quando eu chegava em qualquer capital e que os desembargadores mandavam me receber, eram carros novíssimos, lustrando assim, os tribunais muito bem aparelhados, muito bem instalados. Não faltava dinheiro, porque a administração da justiça é uma administração muito errada. Por isso, o CNJ foi de importância fundamental para que nós pudéssemos fazer uma administração que fosse uma administração coesa. Então, a primeira coisa que eu aponto como uma disfunção para tantos presos e tão poucos processos é o fato de nós termos uma justiça deficiente, não apenas por falta de magistrados, os magistrados são poucos ainda, né? Não apenas por poucos magistrados, mas também pela não funcionalidade das serventias, né? E ainda mais, nós temos o viés de pegar os magistrados de primeiro grau, tirar da jurisdição para fazer o quê? Assessoria de desembargador, assessoria de várias comissões. E muitas vezes eu pego um juiz e deixo acumulando 3, 4, 5 varas no interior. Varas que estão a 200 quilômetros, 300 quilômetros de distância uma da outra, e o juiz titular está servindo a alguma atividade extra para atender a interesses outros. Então, precisa haver um funcionamento correto da justiça de primeiro grau para nós termos, efetivamente,
o julgamento das demandas, né? Nós prendemos muito, como se diz, e julgamos pouco. E nesse torvelinho, nós encontramos, como foi um projeto até que foi desenvolvido na Corregedoria antes de eu chegar, na Corregedoria no CNJ antes de eu chegar, mas foi o ministro Gilmar Mendes que fez a soltura de todos os presos que já tinham cumprido a sua pena. Vários e vários presos sem carta de sentença, inclusive. Não tinham carta de sentença porque não tinham sentença, que é um absurdo, né? Mas nós encontramos diversos que já tinham cumprido a pena e continuavam dentro da penitenciária. Foi um projeto até muito bonito, onde se tirou muita gente. E gente que estava lá porque não tinha dinheiro, porque colarinho branco não fica, porque tem uns advogados que ficam em cima e conseguem a liberdade através de habeas corpus até quando a sentença já transitou em julgado, né? A sentença condenatória transitou em julgado, mas eles não vão presos. Conseguem habeas corpus com essas, vamos dizer assim, essas firulas processuais. Deixa eu colocar uma questão para a senhora, ministra. O relato que a senhora deu do juiz de primeira instância e a coação do poder local, tanto a senhora citou em Tocantins, lá o Bico do Papagaio, que é no norte do estado, sul do Pará, que sempre foi uma região muito tensa. No caso da Bahia também, parece que é a longa duração, né? Como disse o historiador francês, o Brodel, porque Euclides da Cunha, certa vez, falou sobre o poder local e falou que são os senhores do baraço e do cutelo, né? Quer dizer, essa permanência do poder local, e no caso que a senhora está detalhando, a coação sobre o juiz, né? E que fica sob controle do coronel local, né? E aí parece a permanência do Vitor Nuzuléu também, do coronelismo em chá de volta. Quer dizer, passa o tempo, entra a Constituição, sai a Constituição, mas o poder local continua tão forte como estava em 1889, no nascimento da República, né? E é terrível, quer dizer, como fazer justiça quando você não sabe se ao sair do prédio tribunal a juíza não poderia ser morta, né? Por um bandoleiro aí qualquer, pagar R$1.000, R$2.000, R$3.000, né? Tem os matadores de aluguel, né? Isso é essa razão da permanência que a gente tem dificuldade de falar, parece que a roda da história não se movimenta, né? Exatamente. Na realidade, esta situação, que é uma situação caótica, principalmente nos locais mais longínquos, nos locais mais pobres, onde é o domínio do coronelato ainda, ele permanece porque há interesse que permaneça assim, né? O Poder Judiciário ele caminhou muito, e o CNJ foi uma grande coisa que se fez. Eu sou assim, adepta do CNJ. Eu fiquei encantada com o trabalho que é feito e que poderia ser muito mais no CNJ. Lamentavelmente, tudo que nós colocamos e começa a funcionar bem, começa a vir a longa mão dita política entre aspas, né? Política entre aspas, porque política, quando nós falamos, é a arte de governar, mas não há politicagem para atender ao compadrio, não é? Ao patrimonialismo, ao nepotismo, que são vícios que nós temos e que vêm desde o Império, né? Então, nós estamos perpetuando isto. E quando nós pensamos que nós já estamos avançando, nós damos um passo para trás. Na realidade, esta posição do Poder Judiciário e que o Poder Judiciário não dá conta daquilo que ele tem de dar conta, não somente por disfunção na sua gerência, na sua gestão, porque efetivamente os tribunais
gerem muito mal os recursos, né? Não todos os tribunais, mas o grande número dos tribunais gere muito mal, mas também existe, vamos dizer, o fator político que tem uma interferência grande para que permaneça desta forma. Às vezes eu até perguntava assim: a quem interessa o bom funcionamento da justiça? A quem interessa? Será que interessa aos grandes advogados que a justiça funcione rapidamente? Eu sempre me perguntei isso. Porque existe uma categoria de profissionais que terminam sendo beneficiados por essa disfunção da justiça. E nós não podemos sequer falar isso. Porque toda vez que nós começamos a conversar, do jeito que estamos conversando aqui, do jeito que o senhor sempre fala das coisas da justiça, ele não gosta do Poder Judiciário, quer denegrir a imagem do Poder Judiciário. Eu, como corregedora, era assim que me viam, né? Ou fingiam que me viam. Né? Ela não gosta do Poder Judiciário, ela quer fazer com que todos os juízes sejam considerados bandidos. E, na realidade, existe sempre, não apenas aqueles que fazem isso propositalmente para atender os seus interesses, mas existe aqueles inocentes úteis. Então, muito magistradozinho que tem pouco tempo que entrou na justiça, que nem sabia o que é que eu estava fazendo direito, e dizia: não, eu não gosto dela porque ela disse que todos os magistrados são bandidos, que são bandidos que estão atrás da toga. E justamente esse complô, né, inflar as associações de classe, inflar as suas associações de classe, faz a grande confusão e dificulta o andamento do poder judiciário. Né? O CNJ ele teve um momento de muito avanço e o ministro Nelson Jobim, que era um político, não era um magistrado, apesar de ter sido ministro do Supremo, mas ele mesmo disse o seguinte: ele tinha uma visão muito boa, é um homem inteligente, um homem preparado e com muita força política. Então, quando ele colocou, ele organizou o poder o CNJ, ele teve uma dificuldade grande porque o próprio judiciário não queria o CNJ. Entendia que era uma interferência indevida dentro do poder. E ele disse: foi ótimo assim, porque ninguém queria fazer parte do CNJ, porque o CNJ tem 15 membros e desses 15 membros, 9 são magistrados. Então, a grande maioria. Se os magistrados se unirem, eles ganham todas, né? Mas o que é que aconteceu? Aconteceu que o judiciário não queria fazer parte deste órgão porque era um órgão espúrio. E ele disse: foi ótimo, porque eu botei pessoas que não tinham nenhuma interferência com essa politicagem miúda do Poder Judiciário. Eu só botei gente boa. E se nós formos olhar os grandes nomes que passaram pelo CNJ, é uma coisa espetacular. Mas agora nós temos pessoas jovens, baixaram a idade para favorecer a quem? Favorece a assessores legislativos que vão para lá e que são pessoas jovens e que estão a serviço dos políticos que querem fazer daquele jovem uma autoridade e eles vão para fazer currículo lá dentro, né? Então, ele perdeu essa força grande
que era uma força que ele tinha, mas esta força só pode ser dada por quem? Pelo seu presidente. E quem é o presidente? O presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu acredito até que o CNJ vai tomar uma outra direção com essa nova administração do ministro Fux, porque o ministro Fux é menos político e muito mais institucional. Ele é um ministro mais institucional porque é um ministro de carreira, né? Sabe o que é uma primeira instância, sabe o que é uma segunda instância, já passou por ela, e eu acredito que o CNJ vai melhorar. E melhorando o CNJ, melhora a justiça, melhora consideravelmente a justiça. Para encerrar, ministra, a nossa conversa, é possível ter esperança em relação à justiça do Brasil? Eu tenho esperança. Eu tenho 76 anos, vou fazer ainda 76 anos, mas já tá perto, eu já digo que estou com 76. Já tenho 76 anos, eu já vi muita coisa, né? Eu já fui procuradora da República, na época que eu fui procuradora era o regime militar. Eu já vi os procuradores da República despacharem o ministro da Justiça porque o presidente da República nem os recebia, né? E eu hoje vejo o Ministério Público como foi delineado na Constituição de 88. Eu vejo a Justiça Federal, que é uma justiça que hoje tem muito mais recursos, tem muito mais abrangência. A magistratura federal tem efetivamente uma maior independência que a justiça estadual. E até mesmo a justiça estadual, ela começa a crescer ela começou a crescer consideravelmente com o CNJ, onde se estabeleceram os critérios até de promoção, etc. Então, pelo tudo que eu já vivi como procuradora da República, como magistrada, e agora eu estou vivendo como advogada, eu acho que as coisas melhoraram. No momento, nós estamos passando uma dificuldade grande. Nós estamos tendo um momento onde nós estamos desmanchando aquilo que nós construímos em razão de uma prioridade que foi dada, que é o combate à corrupção. O brasileiro teve a noção de que o maior dos males para a nação era o combate à corrupção e fez esta opção. E esta opção desagrada aos poderosos. E nós estamos vivendo esse momento. Eu costumo dizer que o avanço sociológico, o avanço político do poder judiciário ou de qualquer instituição é como o movimento das marés. Ele avança e recua. Ele avança e recua. Até o momento que ele não vai mais recuar. Ele vai seguir em frente. No momento, nós estamos recuando e estamos com grande dificuldade. Nós estamos desmanchando o que nós construímos há 30 anos. Porque até a lei de improbidade, que foi uma lei de 92 e que vem sendo aplicada com uma sensibilidade enorme, com um resultado espetacular, esta lei está no Congresso Nacional para ser desmanchada. Para ser desmanchada. A lei de abuso de autoridade, nós estamos pegando até a lei de improbidade empresarial, que nós colocamos esses institutos da delação premiada, colocamos o instituto o outro, a delação premiada e o acordo de leniência. Isso tudo está sendo desmanchado. O acordo de leniência tiraram o Ministério Público. Hoje, o algoz da nação é o Ministério Público.
Eu surpreendi hoje, quando eu acordei e vim olhar os jornais, que agora a gente não lê os jornais, a gente olha na tela, né? Então, eu vi que o ministro Gilmar Mendes está propondo que o Procurador-Geral da República não seja de carreira, seja um indicado fora da carreira. Então, cada vez mais nós estamos desmanchando o que nós construímos, porque a estrutura que foi dada ao Ministério Público Federal é uma estrutura fantástica, e eu sei disso porque eu já estive lá dentro e sei o que é um procurador fora da carreira. Eu sei bem o que é, né? É para servir ao senhor que o colocou lá dentro, né? Não será capaz. Então, o homem que é o dono da ação penal, o homem que denuncia, o homem que aponta os erros das grandes autoridades, inclusive do presidente da República, ser um qualquer amigo do presidente que pode ser escolhido e colocado lá para servir a ele, isso é um desmanche fantástico. É nós retrocedermos até a 1997, antes da Constituição de 88, né? Mas o que eu acho que isso também tem o contraponto é porque a sociedade brasileira não está calando. A sociedade brasileira está contribuindo. As redes sociais, o jornalismo investigativo, todo esse trabalho que nós mesmos estamos fazendo, o que o senhor faz, que eu faço, que o doutor Roberto Liviano faz, de lives, de esclarecimentos, de artigos, tudo isso é possível se fazer, e isso faz com que a população comece a tomar consciência e comece a pressionar. E isso faz, eu espero, que a gente possa barrar de alguma forma este recuo que hoje nós estamos de uma forma muito acentuada. Só para terminar essa apreciação que eu estou fazendo, eu digo o seguinte: há 20 anos atrás, o ministro Marco Aurélio fez exatamente o que ele fez agora. Não havia o artigo 316, parágrafo único, que todo mundo está querendo interpretar o artigo 316, parágrafo único, para dizer porque a interpretação está assim, está assado, o legislador faltou. Não é nada disso. Ele libertou o Cacciola, o Salvatore Cacciola, sem esse artigo 316, parágrafo único. E libertou da mesma forma. Deu um habeas corpus e ele fugiu. Pouco se falou. Nós falamos intramuros, entre nós, entre os advogados. Agora, toda a nação fala. Toda a nação está falando. Ele está muito desmoralizado. Eu não sei como é que ele vai enfrentar mais 6 meses, porque há uma grita geral. A diferença é muito grande. Isto é bom ou é ruim? Eu acho que sempre é bom quando a sociedade civil participa dos fatos existentes na política brasileira. E, portanto, eu sou uma velha magistrada, mas que eu tenho esperança e cultivo a cor verde. Eu não verei uma justiça justa, não dá mais tempo. Mas talvez os meus netos vejam. Ministra, muito obrigado por ter aceito o convite, é uma satisfação.
porque no nosso canal o objetivo sempre é de pensar o Brasil no campo da política, da economia, do mundo jurídico, do jornalismo político, né? E dar voz, mostrar que democracia é a convivência da pluralidade, o debate, e sempre esse desejo de mudança, né? Como eu brinco da gente, a República foi anunciada em 1889, até hoje ela não foi proclamada, né? Então nós estamos caminhando para isso aí. Então agradeço muito a senhora ter aceito o convite e foi uma grande satisfação conversar com a senhora. Foi um prazer muito grande, tenho muita admiração pelo senhor. Valeu. Até a próxima, então, ministro. Obrigado, então. Muito obrigado.